Viagem ao redor do mundo, ter uma família próspera, ser dono do seu próprio tempo, comprar o carro ou a casa dos sonhos. Tudo isso não passa de sonho quando feito de forma desordenada e não programada. E o que passa a tornar esses sonhos em objetivos plausíveis e alcançáveis é um planejamento eficaz. Planejar te dá a clareza necessária para selecionar aquilo que vai te trazer mais resultado e assim vai te permitir viver experiências mais próximas daquilo que você deseja para sua vida. E seja lá quais forem os seus sonhos, uma coisa é comum em termos de planejamento para qualquer que seja ele: o gasto de dinheiro. E é exatamente por isso que é fundamental você ter um bom planejamento financeiro. Isso se deve ao fato de que avaliar com clareza o seu fluxo de caixa, tanto no presente quanto no futuro, te permitirá ter clareza do que será necessário fazer para melhorar sua qualidade de vida. Alguém que gasta quase tudo do que ganha em sua carreira profissional para sua própria subsistência hoje, não pode se dar ao luxo, por exemplo, de contratar um profissional para gerir o seu dinheiro, ou até mesmo de mudar de carreira e ir para algo menos estável, mesmo que a rentabilidade disso seja maior. Claro que essa pessoa ainda vai precisar fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida dela, dar essa realidade onde ela está inserida, e de alguma forma conseguir alterar a sua realidade financeira. Mas antes ele precisa entender, bem como você que está vendo esse vídeo, qual é a sua realidade hoje, para saber quais dessas possibilidades que você tem hoje você pode aproveitar e quais aquelas você não deve se dar ao luxo de abraçar no presente momento. E para ter exatamente essa noção, no vídeo de hoje eu vou entregar para vocês o passo a passo inicial, uma primeira etapa para você poder construir o seu planejamento financeiro. Nesse primeiro vídeo eu vou dar para vocês uma noção do que você precisa estar analisando para o seu presente momento, exatamente para começar essa construção. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Seja muito bem-vindo a Prime Journey. Eu me chamo Yuri e no vídeo de hoje eu vou construir um planejamento financeiro com você. E se você ainda não está convencido do porquê um planejamento financeiro é tão importante, além da capacidade que ele tem de te ajudar hoje a entender o seu fluxo de caixa, um planejamento financeiro ainda te permite enxergar riscos e oportunidades atrelados ao seu capital, tanto no momento presente como no momento futuro, além também de permitir programar o seu fluxo de caixa para o futuro, entendendo quais serão as suas capacidades de adquirir determinados bens ou de quitar determinadas dívidas. Como, por exemplo, o caso da compra de um carro. Por si só, saber o valor desse carro e saber o quanto ele pode ficar mais caro devido ao fator inflacionário no preço do automóvel pode permitir entender se você já tem o capital necessário para comprá-lo ou se você terá esse capital no futuro. Mas somente essa informação isolada não te permite entender se você será capaz ou não de comprar esse veículo. E vamos lá, para você entender qual é a diferença entre um e o outro, ter o dinheiro para comprar o carro não necessariamente implica que você terá a condição de pagar a conta desse veículo quando você for adquiri-lo, tendo em vista que você também tem gastos como alimentação, transporte, para poder ir, por exemplo, para o trabalho, onde você vai conseguir esse capital, aluguel, energia, água, internet, os seus rolezinhos de final de semana. Então, não necessariamente saber o preço desse veículo vai te permitir conseguir comprá-lo de forma tranquila. E para entender se é possível comprar esse carro ou não, além de ter noção do fator inflacionário sobre o preço do automóvel, bem como o preço dele no momento presente e a expectativa de preço dele no momento futuro, você precisa ter noção desses outros dados que eu apresentei anteriormente e identificar, através de uma análise que ela pode ser tanto simplista quanto uma análise mais complexa, se vai ser possível ou não adquirir esse bem. E esses outros dados podem ser divididos de maneira bem simples em 3 categorias, e são elas. A primeira, o fluxo. Essa diz respeito basicamente às despesas e gastos recorrentes do seu capital, ou seja, a grana que você ganha com trabalho, com prestação de serviço, com vendas, entre outras variadas entradas de caixa que você possui, bem como também a parte negativa do seu fluxo de caixa, aquilo que representa o que sai dos seus bolsos para poder pagar, por exemplo, aluguel, água, energia, internet, transporte, aqueles fatores que eu apresentei para vocês anteriormente. Também tem a segunda categoria desses fatores que interferem aí no seu planejamento financeiro, e essa é a das dívidas. Dívida é tudo aquilo que tem prazo para acabar e que tira dinheiro do seu bolso, casa ou carro financiado, por exemplo. Dívida do cartão, dívida com a agiota, dívida com o banco, entre outras dívidas, como aquela que você faz para poder comprar um celular a prazo, ou a que eu fiz para comprar as ferramentas necessárias aqui para produção de conteúdo no canal. E a terceira parte, ela é referente a tudo aquilo que implica gasto no futuro, seja para aquisição de bens ou para formação de patrimônio. Mas só falar isso, claro que não é o suficiente para poder mostrar para vocês a relevância de ter um planejamento financeiro na hora de controlar suas finanças pessoais. Então, para poder melhorar exatamente essa ideia,
eu vou construir no momento com vocês um planejamento financeiro referente aí à minha própria questão financeira no momento presente. Eu vou estar traçando um comparativo com alguém que ganha um salário aí na faixa de 5 mil reais, para vocês terem uma noção das diferenças entre um e outro e saber o que você pode adaptar de um para o outro para realmente poder trazer isso para sua própria realidade e assim construir o seu próprio planejamento financeiro. Então, vamos lá. Eu vou estar gravando aqui agora a tela do meu PC, onde eu vou estar construindo esse planejamento financeiro com vocês. Então, começando pelas minhas dívidas. No presente momento, eu tenho uma dívida no Banco Inter, que ela tira por mim R$ 98,03 por mês, e ela vai até o mês de outubro, totalizando então o valor de R$ 882,27 que eu tenho que adquirir para poder quitar essa dívida. E ainda que não seja um valor alto e que eu consiga pagar essa dívida sem problema nenhum, ainda se faz necessária a presença desse valor aqui. Quando eu for falar a respeito do meu fluxo de caixa, vocês terão uma ideia melhor, porque que de fato faz sentido esse valor estar presente aqui no meio, mas vamos trazer para a realidade de alguém que ganha 5 mil reais e esse cara tem uma dívida como essa. Se a gente pega esse valor de R$ 98,03 e divide pelo valor total do salário desse cara, 5 mil reais, a gente vai ver que no final das contas, essa dívida não representa nem sequer 2% do valor do salário dele. Entretanto, vamos supor que ele tenha outras dívidas como essa, tão pequenas assim. Tendo mais uma dívida no valor de R$ 127,35 por mês até o mês de novembro, outra no valor de R$ 233,14 até o mês de março, e outra no valor de R$ 145,44 até setembro do mesmo ano. No final, ele vai ter pago um somatório de R$ 5.756,57. Isso vai representar cerca de 7,53% de toda a sua entrada de capital no mesmo período. São dívidas relativamente pequenas que não trazem tanto impacto para o fluxo de caixa dele. Isso é claro, quando olhadas de forma isolada. Por isso é necessário que você traga nessa parte da sua análise de fluxo de caixa, aqui voltando exatamente para a análise das suas dívidas, tudo aquilo que você tem de dívida. Tem um prazo determinado para poder acabar e retira constantemente de mim capital para poder quitar esse dinheiro que eu estou devendo para um outro ente da economia, então eu devo colocar isso no meu fluxo de caixa. Porque afinal de contas, de pequenas em pequenas dívidas como essas, você pode estar atingindo aí um valor de 10, 15, mesmo 20% de toda a sua entrada de capital no processo de quitação de alguma dívida. E além de se atentar para esses valores, é essencial que você, caso consiga, traga essas dívidas que você tem no futuro para o presente, seja pagando à vista exatamente para poder evitar o processo de dívida, especialmente se você é alguém que não tem tanto capital no bolso ou não tem uma carteira de investimentos que tem um rendimento tão alto. É essencial que você traga as suas dívidas a valor presente, exatamente para poder evitar esse processo que juros vão criar sobre sua dívida, aumentando assim o valor dela no futuro. Além disso, se você puder fazer, como no caso de carro ou casas, que você pode estar trazendo as parcelas do futuro para o presente, exatamente para poder amortizar a sua dívida e reduzir o efeito dos juros sobre as parcelas que você vai pagar no futuro, faça. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais você vai reduzir o efeito dos juros e menos você vai estar dando de presente para o banco uma casa ou um carro quando você comprar o seu próprio carro ou sua própria casa. Outra dívida que eu possuo, mas eu deixo entre aspas mesmo aqui, porque ela não é de fato uma dívida. Eu não estou devendo para alguém, eu não preciso pagar capital para ninguém, eu não vou ter algum bem meu limitado ao meu acesso caso eu não quite, entre aspas, mas é um capital que eu considero ele como se fosse um dinheiro guardado na carteira, exatamente para poder gastar quando eu preciso me locomover de um lugar a outro e não tem como eu pegar um ônibus ou é algo que eu preciso fazer mais rápido, então eu tenho necessariamente que pegar um meio de transporte como um Uber ou um 99, então é um dinheiro que eu gosto de deixar ele ali exatamente para essa funcionalidade. E esse capital ele é deixado em uma conta na Caixa, na poupança, que é também um investimento que eu não recomendo, eu só deixo ele lá exatamente por conta da liquidez. Então a facilidade que eu tenho de pegar esse dinheiro e usar para poder pagar um supermercado, usar para poder pagar um transporte num Uber, numa 99, como eu disse anteriormente. Então é um dinheiro exatamente voltado para esse tipo de gasto. Nessa carteira eu gosto de deixar um capital total de aproximadamente R$2.000. Atualmente dentro dessa carteira eu tenho um valor de R$ 786,42. Então para atingir os R$2.000 que eu preciso ter nessa carteira, faltam aí R$ 1.213,58. Mas como se trata de um investimento onde eu coloco constantemente dinheiro nessa carteira e eu vou gastando conforme a necessidade se faz presente, o ideal para ela e para que eu consiga atingir esses R$2.000 é exatamente limitar o gasto, que é outra coisa interessante você fazer quando for analisar o seu fluxo de caixa para estar construindo o seu planejamento financeiro. É limitar a quantidade de dinheiro que sai do seu bolso. Aqui no caso, essa conta é voltada mais para transporte e alimentação. São coisas que eu não tenho muito como escapar, mas no caso da alimentação eu posso optar, já que o meu objetivo aqui é exatamente aumentar
a quantidade de dinheiro nessa carteira, eu posso optar por escolher produtos mais baratos. Tá, que esse não é o foco para o longo prazo, mas se a necessidade no presente é essa, então, a medida que a gente pode tomar para realmente conseguir fazer isso aqui é executar isso dessa maneira, tornando possível atingir esse resultado. Nessa carteira, mensalmente eu coloco algo próximo de R$650. Então, se eu limitar o meu gasto ali até R$450 por mês, é possível que dentro de 6 meses eu consiga atingir esse valor, ou um valor muito próximo de R$1.213,58, o necessário para poder atingir essa faixa de R$2.000 dentro dessa minha carteira. E como eu disse, eu não transfiro meu dinheiro para lá para tratar aquilo como investimento. Eu trato aquilo como uma carteira. Por isso eu não aumento a alocação e transfiro para lá logo de uma vez um montante maior. Porque não faria sentido tendo em vista que aqui a necessidade é momentânea, é um gasto mais imediatista, e pensando no longo prazo, se eu quiser um rendimento um pouco maior, se eu quiser para comprar alguma coisa mais planejada no futuro, aí já se faz necessário a aplicação em bens que correspondam à necessidade temporal daquela aquisição que eu busco fazer. Depois dessa etapa de analisar as nossas dívidas, vem uma etapa também que é fundamental para você conseguir entender no seu momento presente se você vai ser capaz de utilizar das ferramentas que você tem disponível, alguma delas para poder mudar a sua realidade, se você vai conseguir utilizar parte do seu capital adquirido ali para poder ter investido em educação, que é avaliar o seu fluxo de caixa. A primeira etapa da análise do fluxo de caixa vai ser referente à sua entrada de capital. Aqui, qualquer tipo de entrada, ou seja, qualquer tipo de valor positivo no seu fluxo de caixa, qualquer dinheiro que entra na sua carteira, deve ser colocado. E aqui eu deixo um adendo. Nessa parte, apesar de a ideia ser tratar o seu fluxo de caixa, então analisar tudo aquilo que é positivo e tudo aquilo que é negativo, se você faz essa análise de fluxo de caixa de forma mais constante, é ideal que você deixe também uma parte da sua análise de fluxo de caixa voltada para avaliação de fluxos inconstantes de caixa. Então, por exemplo, eu presto serviço ou eu vendo e parte do meu valor como vendedor é comissionado, ou todo o meu serviço depende do quanto eu executo no mês. Então, uma parte específica da sua carteira tem que ser destinada à análise desses valores que flutuam, como no caso de comissão. Se você faz 5 vendas em um mês, você consegue um valor, e se você faz 3 vendas em um mesmo mês, você consegue um valor um pouco inferior às 5 anteriormente apresentadas, supondo que a venda dos produtos sejam todas no mesmo valor. Então, voltando ali para a nossa análise de fluxo de caixa e falando do meu, então a primeira das minhas entradas de caixa no presente momento é uma bolsa de estágio no valor de R$800. Além disso, eu tenho uma ajuda no custo de vida, tendo visto que no momento eu ainda faço graduação, vida do meu pai e da minha mãe, no valor de R$850. Outra coisa também que é de certa forma constante no meu fluxo de caixa ou melhor, são os proventos que eu recebo dos investimentos que eu já tenho aplicado. E fica aí numa média de R$2,50. Aqui eu coloquei um valor médio, há meses em que eu recebo mais, há meses que eu recebo menos, há meses que eu recebo somente o que é proveniente de FIs, eu não recebo de ações, há meses que eu recebo tanto dos FIs quanto das ações, então acaba que o valor varia bastante. Eu coloquei essa média aqui somente para poder ser compreensível esse ponto dos investimentos. Outra coisa também que é interessante ressaltar a respeito disso é que eu destaquei aqui os proventos, exatamente o que as empresas me pagam por eu ser acionista delas, mas eu não coloquei o dinheiro que sai do capital que entra para mim para aplicação em investimentos. Aqui eu não estou me importando com a valorização do preço da ação. Isso eu vou avaliar somente quando eu for olhar para o meu patrimônio líquido, que nem é assunto desse vídeo. Aqui eu estou olhando somente o quanto a empresa me paga por eu ser acionista dela. O quanto ela colocou no meu bolso para fazer isso. Para eu confiar na empresa a estar aplicando o capital que eu investi nela para se desenvolver, ou mesmo o que eu comprei no mercado secundário, para eu continuar mantendo a confiança na empresa de que ela faz uma boa gestão dos seus recursos, e assim eu me tornei acionista dela, acreditando exatamente nesse potencial da empresa. Agora, se eu fosse falar do investimento, da aplicação para a construção do meu patrimônio, isso no momento presente, mesmo que no momento futuro possa representar um ganho, possa representar um aumento nos proventos que eu recebo das empresas, no momento presente isso deve ser visto como uma saída de caixa, que eu não vou estar analisando aqui nessa parte do meu fluxo de caixa, eu vou estar analisando essa parte especificamente em outro vídeo, onde eu vou estar voltando na parte do fluxo de caixa exatamente para poder falar desse ponto das aplicações financeiras. Mas a princípio, o meu fluxo de caixa, pelo menos no que diz respeito à parte positiva, ele é quase completo até essa parte. O que torna ele maior é exatamente aqui que eu também faço o trabalho freelancer como editor de vídeo. Então, vou colocar aqui vídeos. Com isso, eu ganhei aproximadamente R$100 por mês. Eu não pego muito vídeo para editar, pego pouco, poderia pegar mais. Mas aí o cronograma de horário aqui, a minha agenda ficaria um caos, o cronograma de vídeos no canal também ficaria um caos. Então, seria impossível conciliar. Por isso, eu mantive dessa forma, e eu sei que no momento presente eu conseguiria trazer
até mais para minha própria realidade, mas é o que eu falei. Cada um tem que analisar a sua realidade, tem que analisar isso aqui, olhar para o que eu tô falando nesse vídeo, trazer para sua realidade e falar, tá, isso funciona para mim, isso não funciona para mim. Eu tô trazendo para vocês a informação, melhor, eu tô entregando para vocês a informação, e o que vocês farão com base nisso vai ficar a critério de vocês, né? Claro, aqui a minha ideia é trazer o conhecimento, mas eu não posso realmente entregar aqui, chegar e falar, não, é isso e ponto. A realidade de cada um vai variar de acordo com suas próprias experiências, de acordo com sua própria vivência. Então não posso chegar aqui e falar para vocês que é só fazer isso, que vai estar tudo bem no final das contas. Mas se você seguir essa lógica, trazer para sua realidade, a chance de você conseguir fazer uma análise boa do seu fluxo de caixa também é muito positivo. E agora falando exatamente para a parte negativa do seu fluxo de caixa, a gente tem aqui as saídas de caixa, né? Tudo aquilo que é negativo é constante e não tem um prazo. Aluguel, alimentação, transporte. E eu já adianto que parte desses valores eu não pago essas contas, né? Apesar de eu ter esse auxílio de vida, meu pai e minha mãe, exatamente por eu estar no momento em que eu estou na graduação, eles ainda pagam essa parte do meu custo de vida, o que é algo que não vai durar muito tempo, tendo em vista que eu estou terminando a minha graduação agora. Mas de saída de caixa, eu tenho aqui inicialmente o condomínio, que é aí uma saída de caixa no valor de R$200. Outra saída de caixa que é constante é a mensalidade da calistenia. Eu, como eu já disse em outros vídeos, sou atleta de calistenia, eu tenho um time de calistenia. Eu, apesar de gerenciar esse time, eu aloco parte do meu capital exatamente pro caixa do time, para que o time consiga operar bem. Então, isso aqui, além de ser visto do ponto de vista de um investimento, né, tendo em vista que eu estou investindo no meu time, isso aqui ainda deve ser visto como uma saída de caixa, como eu disse para vocês anteriormente. Lembra que eu falei daquela questão de que eu estou utilizando o dinheiro do momento presente para construir patrimônio para o futuro? No momento presente, isso não representa um aumento do meu fluxo de caixa. Isso representa uma saída do meu fluxo de caixa. A lógica aqui é a mesma. Supondo que eu invista no time, o time cresça no futuro o suficiente para que ele traga rendimento para mim. Ainda que eu continue pagando essa mensalidade, a mensalidade vai ser um custo para minha operação. Enquanto que o que eu vou ganhar de proventos do time, talvez com a mensalidade de outros atletas ou coisa nesse sentido, isso vai ser uma entrada no meu fluxo de caixa. Somente essa parte. Mas voltando, esse valor de R$20 por mês para poder estar fazendo esse investimento no time. O próximo é referente a transporte para o trabalho. Esse aqui é o mais caro, ou um dos mais caros de todos os gastos que eu tenho constantemente. E ele fica aí na faixa de R$320 por mês. Então é um valorzinho, como eu disse, pesado. Mas ainda assim é um valor necessário de ser gasto, tendo em vista que eu preciso me deslocar até o meu trabalho para poder estar lá trabalhando. Poderia optar por reduzir esse valor escolhendo o ônibus em detrimento de um aplicativo de transporte. Entretanto, a praticidade do aplicativo de transporte ainda me faz optar pela redução da positividade do meu fluxo de caixa, exatamente para poder manter o fator tempo. Porque mesmo que, por exemplo, eu gaste R$320, eu ainda posso conseguir 100, mesmo sendo um valor inferior, ficando mais tempo em casa para poder editar meus vídeos, enquanto eu acelero o tempo que eu necessito para poder me deslocar até o trabalho, bem como o tempo que eu necessito para voltar do trabalho e voltar aqui a trabalhar com as edições de vídeo, produzir conteúdo para o canal, enfim, estudar para poder melhorar aí a minha realidade no momento presente. Um outro ponto onde eu gasto dinheiro, e eu sei que eu gasto bastante, é na alimentação. Esse aqui é um valor por mês aproximadamente R$450. Na maior parte dos casos é um valor inferior, mas eu gosto de deixar esse valor um pouco mais alto do que eu gasto normalmente, que seria por volta de 380, 390, 410. Por quê? A alimentação é um ponto preocupante, ainda mais tendo em vista o momento presente, onde a inflação está muito alta. Os primeiros bens de consumo que são afetados pelo efeito inflacionário são itens de alimentação, porque a demanda deles é constantemente alta, diferente de um celular ou de peça de computador, ou móveis como mesas, cadeiras, que sofrem também, mas sofrem menos esse mesmo efeito. Com relação às minhas entradas, eu tenho um somatório total de R$1.752,50. Enquanto que o total negativo, eu tenho um somatório, então, de R$990. Lembrando, esses são valores aproximados, eles não são valores definitivos, mas eles servem para que você tenha uma noção de para onde está indo o seu fluxo de caixa. Desse valor todo, eu tenho um residual, eu vou chamar de total residual 1, de R$762,50. Vale ressaltar também que parte dos gastos de alimentação e parte do gasto de transporte já está dentro daquela fração referida do meu capital que está alocada na poupança na caixa. Então, esses gastos são tirados de lá, só para não fazer confusão nos valores que eu vou apresentar a seguir. Desses
Desses R$ 762 que sobraram, eu tenho aí também as minhas dívidas, gastos mensais extras. Com relação às dívidas que eu vou destacar aqui, está no presente somente a dívida do Banco Inter. Como eu disse para vocês, eu de qualquer forma envio o dinheiro para a Caixa para poder estar ali mantendo a alimentação e mantendo o transporte. Entretanto, o que eu tenho que fazer para poder quitar essa dívida que eu estabeleci de forma deliberada na Caixa, essa que não é uma dívida real, mas que eu chamo assim, o que eu preciso fazer lá é simplesmente conter o meu gasto mensal, não necessariamente pagar. Agora, o do Inter é uma dívida que eu tenho que pagar com o valor residual da relação entre o meu fluxo de caixa positivo e o meu fluxo de caixa negativo. Então aqui por mês, eu vou tirar aqui R$ 98,03. Desses R$ 762,50 que restam da minha conta, eu tenho ainda aquela relação que eu estabeleci inicialmente de R$ 650 que entram na minha conta da Caixa, menos os aproximadamente 450 que eu gasto por mês, que sobram R$ 200. Esses R$ 200 vão ficar mantidos ali dentro da conta da Caixa. Aqui eu também vou considerá-los nas dívidas. E além disso, tem um gasto médio aí mensal, que é um gasto extra, que vai estar aí na faixa de R$ 125. É um gasto, por exemplo, vou sair com amigos, vou comprar alguma coisa para dar de presente para alguém, tá dentro desse valor. E um adendo também, esse valor ele não é acumulativo, ele é limitado por mês, ele é um teto. Eu tenho até dos R$ 125 para poder gastar. Se eu gastei R$ 75 esse mês que vem eu só vou colocar mais R$ 75 para poder complementar os R$ 125 destinados a isso. O resto desse dinheiro vai ser aplicado na minha reserva de emergência, que eu vou discutir com vocês um pouco mais quando eu for falar de patrimônio no próximo vídeo, não nesse. Mas voltando ao assunto, aqui tem os gastos de R$ 125 mensais. Somando esses valores e subtraindo do montante inicial daquele capital residual que eu tenho, eu vou ter um segundo capital residual. Vou chamar de total residual 2. Esse valor vai estar aí na faixa de R$ 339,20. E é exatamente esse valor que eu vou estar utilizando na terceira parte do meu planejamento financeiro, referente à construção de patrimônio. Mas isso não é assunto para esse vídeo. Ele já está ficando muito grande, só de conteúdo gravado eu já estou aqui com 53 minutos. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. E se você quer um vídeo detalhado com a seleção dos ativos que eu vou estar utilizando para construir esse patrimônio, para realmente selecionar para estar construindo a minha carteira, bem como o planejamento que eu vou estar fazendo aí para atingir os objetivos que eu almejo, já deixa aqui nos comentários para mim, que no próximo vídeo, onde eu estiver falando a respeito de planejamento financeiro, eu vou estar trazendo isso da forma mais detalhada possível para você que está acompanhando aqui o canal. E já falando em acompanhar o canal, clica no botão de se inscrever para que dessa forma você não perca não somente esse vídeo, como os próximos vídeos aqui da Prime Journey. E antes de fato, para o encerramento desse vídeo, eu quero dar um aviso aqui e ressaltar um ponto extremamente importante quando a gente está falando de planejamento financeiro. Mas antes, um aviso. Esse vídeo, ele não é de forma alguma uma recomendação de investimento ou uma consultoria financeira. O melhor para um planejamento como esse, feito de forma profissional, é contratar um profissional de wealth care. Esse cara ele vai conseguir analisar com você de forma muito mais aprofundada o seu fluxo de caixa, analisar os seus gastos, ver como você tem as suas dívidas no momento presente, o que você pode fazer para quitá-las mais rápido, bem como também esse cara pode ajudar você a construir o seu patrimônio no futuro, avaliando a sua saúde financeira, bem como um médico faz quando você vai em uma consulta com ele e faz um acompanhamento constante para saber como anda o seu corpo. O profissional de wealth care vai fazer o mesmo, só que com a sua carteira. E um outro ponto especialmente importante quando a gente está falando de planejamento financeiro é que ele não é o caminho único e exclusivo pelo qual você vai seguir para atingir os seus objetivos. Ele só simplesmente vai te trazer uma ideia do que fazer. Você pode seguir aquilo e melhorar a sua qualidade de vida de forma realmente muito fixa no que está estabelecido no seu planejamento financeiro, ou pode usar aquilo como uma base, uma noção, um norte, e no caso de aparecerem oportunidades melhores, você conseguir, de certa forma, acelerar a sua saída do ponto A para a sua chegada ao ponto B. Portanto, aproveite que o seu planejamento financeiro te dá mais segurança, especialmente a segurança que ele vai te trazer depois que você tiver ele completo, assim que eu trouxer o próximo vídeo para vocês, e utilize isso para poder analisar a sua realidade no momento presente e avaliar se aquilo que está diante de você é uma oportunidade ou é um risco muito grande e pode acabar te fazendo voltar a estaca zero. E claro, saiba avaliar também se você é uma pessoa com um perfil de risco maior ou se é uma pessoa mais conservadora em termos de investimento e assim é menos suscetível a se expor a riscos, mesmo que esses riscos estejam atrelados a retornos muito maiores. E se você quer conhecimento financeiro e empreendedor exatamente para poder aproveitar melhor essas oportunidades, sejam oportunidades de negócio, oportunidades de ativos no mercado financeiro, não precisa nem sequer ir longe para poder conseguir esse tipo de conhecimento. Afinal, você já está no lugar certo. Basta garantir sua inscrição aqui na Prime Journey para continuar acompanhando o conteúdo que eu produzo aqui pro YouTube. Ou mesmo seguir a gente lá no Instagram, @prime_uri, onde eu também trago um conteúdo muito semelhante ao que é apresentado para vocês aqui no canal. Então, não deixe de fazer isso para acompanhar os próximos vídeos. E no mais, esse foi o vídeo de hoje e eu te espero pelo próximo passo da sua jornada.
Tá gravando. Tá gravando? Tá. Na hora que tá gravando, o botão vira um quadradinho. Tá gravando, então tá um quadradinho. Beleza. Sai Eu acho que essa gravação. câmera ela tá ficando torta, viado. Não precisa preocupar não, depois eu corrijo isso aí no vídeo. Pronto, agora foi. Tchau, tchau. Fecha a porta lá pra mim, Não, vou deixar aberta. por favor. Não, vou deixar aberta. Caceta, eu já ia fazer isso. Não precisa Aqui pra ficar você, falando. ó. Aqui, Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa essa porra na edição. Bom vídeo.